Essa aula aqui é uma aula extra que é o que eu acredito que vai acelerar você em até 10 vezes dentro do digital. Se eu tivesse poder, o tanto que eu acredito nisso que eu vou te falar agora nessa aula, eu obrigatoriamente ia colocar em todos os colégios particular e público, na grade curricular dos estudantes no ensino médio, essa aula, porque esse conteúdo agora, ele realmente é transformador, muito forte. Eu quero que você assista e viva isso. Isso vai acelerar não só seu crescimento dentro do digital, mas tudo em que você for fazer. Isso aqui é um princípio muito forte. E eu dei essa palestra, o nome dessa palestra é Como Gerar Riqueza do Zero, e já vai estar aqui para você poder ver. Veja e anote tudo, presta bastante atenção. Do fundo do meu coração, isso aqui eu vou ensinar para os meus filhos, e se eu pudesse eu colocava em todos os colégios do Brasil, porque eu acho muito importante, e foi o que mudou minha vida de fato, e vai mudar a sua também. E a vantagem de quem está no auge e já passou pela dificuldade, que não perde o coração, é de saber o seguinte: da mesma forma que eu subi muito rápido, eu também posso cair muito rápido. O mundo ele não gira, ele capota. E o benefício disso é que você sempre vai manter o pé no chão e nunca vai ser arrogante e prepotente com ninguém. Então isso aqui mostra a base, a origem de onde você veio. O problema não é você ir longe, o problema é você esquecer de onde você veio. E eu fiz o meu e-mail. E se passou 1 ano e meio depois, muito mais rápido do que eu imaginei, tudo aquilo ficou pequeno em relação àquilo que a gente tinha construído, tinha feito. E no final do evento vocês vão fazer o e-mail de vocês também. Só que eu quero te falar o seguinte: não só o e-mail, mas como que você faz para poder fazer o e-mail se tornar real. Porque o Kaiser fez, o e-mail aplicou e realizou. Eu fiz, apliquei e realizei. Tive uma mudança, uma virada de chave, de resultado. Eu plantei e colhi. Como é que você pode fazer o mesmo? Será que isso é replicável? Independente do seu negócio, independente se é do digital como eu ou não, tem alguns princípios que a gente tem que respeitar. Independente de qual é a receita do bolo que você faça, o bolo tem princípios que você não pode errar, porque senão o bolo não vai crescer. Se você pôr o fermento por último ingrediente do bolo, seu bolo não vai crescer, não adianta. Então, por mais que existem receitas diferentes, na cozinha existem princípios. Lançamento, por mais que existem técnicas diferentes, tem princípios. E o crescimento pessoal tem princípios. A nossa agência, a PLX Digital, em 2 anos se tornou a com mais resultado financeiro. E eu sei os princípios que fez isso acontecer. Tanto no CNPJ, quanto no CPF. É sobre isso que a gente vai falar. Tem como você crescer no seu CPF e tem como você crescer no seu CNPJ. E o bom que eu vou falar está hiper casado com o Pablo. E a gente nem combinou o que ia falar. Na verdade, ele nem sabia o que ele ia falar quando ele ia para o palco. E o que ele falou? Você tem que esquecer a fama, o sucesso e o dinheiro, se conectar com novas pessoas. Parabéns porque quem está aqui na frente, para você poder ter um novo nível de frequência, enxergar o mundo de cima, que isso sim vai te capacitar e te fazer crescer. Então se liga no que eu vou falar. Todo negócio tem 4 tipos de cliente. Eu vou permear pelo assunto técnico e vou voltar para o assunto pessoal. Então a gente vai brincar com CPF e CNPJ ao mesmo tempo. E eu preciso que você concentre nisso para você poder não transformar só o seu negócio, que é o de menor importância, mas transformar a sua vida. Vamos lá. Todo cliente tem 4 tipos de negócio. Opa, todo negócio tem 4 tipos de cliente. Quais são os 4 tipos de cliente? O cliente que você mais quer e mais busca é o cliente que dá lucro. Todo mundo está focado no cliente que dá lucro. É você buscando o sucesso, a fama e o retorno financeiro. Só que às vezes você não percebe, mas quando você corre atrás do lucro, o lucro corre de você. E você não consegue alcançar ele. E aí você vira uma corrida dos ratos dentro de um looping assustador e fica difícil de você colher resultado. Então, um grande jogo é esquecer o cliente de lucro e focar nos outros 3 tipos de cliente. Joga o slide para a galera poder anotar e ficar mais fácil, por gentileza. Mas o primeiro tipo de cliente é o cliente que vai te gerar aprendizado. Não tem como você ter clientes de grande lucro para sua agência, para o seu negócio, para a sua empresa, se você não passa pelo cliente de aprendizado. Como assim, Marcos? Você consegue me explicar? Claro! Eu vejo um monte de gente falando: pô, queria arrumar um cliente muito foda para minha agência de lançamento, onde eu fizesse lançamentos e faturasse 6, 7, 8 dígitos como você faz. Só que o cliente foda, ele só vem depois do cliente de aprendizado. Independente do modelo de negócio que você tenha, presta atenção no que eu estou falando. Não é só para agência de lançamento. O cliente foda, o cliente de lucro, que é o que você mais almeja, só vem depois do cliente de aprendizado. Por quê? Imagina só um estudante do Enem.
ele pode saber tudo da prova e no dia da prova ele manda mal. Acontece com vários. Você sabe o porquê? Qual que é o seu nome? Pedro. Pedro, se eu te dou uma tábua agora, de 30 metros de distância, com 20 centímetros de largura e falar atravessa, você vai rir da minha cara e falar assim, lógico que eu atravesso. E vai atravessar a tábua, de 30 metros de largura, 20 centímetros de distância. Só que se eu falar assim, subi essa tábua e coloquei em 2 prédios de 30 andares, agora atravessa a mesma tábua, você vai conseguir? Vai com medo. O emocional te barra e te joga lá embaixo, e você perde performance. A maior parte não tem nem coragem de pisar na tábua. No chão ele passa e dá risada na minha cara, aceita o desafio. Se eu pegar a mesma tábua, subo para 2 prédios de 30 andares de altura, meu Deus, eu não tenho mais coragem de atravessar a tábua. Eu não sou capaz, eu não consigo. E é a mesma tábua. Porque o seu emocional te boicota. Então, se eu ponho um puta cliente na sua mão, para você poder fazer qualquer negócio agora, dependendo de como está o seu emocional, você não consegue fechar. Porque antes disso, você não passou pelo cliente de aprendizado. Então, o cliente que você passa, que é o cliente de aprendizado, ele vai te dar aprendizado técnico. Para quando você tiver o bom cliente, você conseguir performar. Só que além de dar conhecimento técnico, ele te prepara emocional. Porque se você pega um bom cliente, ele faz 4, 5 perguntas que você não dá conta de responder. Seu emocional é uma bala. Meu Deus, estou com um cara famoso, estou com um cara relevante na minha frente. Olha só com quem que eu vou me reunir. E você não consegue fechar o negócio, a sociedade, a parceria. Então, antes de ter o cliente foda, você não está preparado para receber ele. Você tem que passar pela parte técnica. Você tem que passar pelo cliente de aprendizado. Senão, você não vai conseguir fechar a sociedade. E se você fechar a sociedade, você não consegue performar. Aí você pega um grande cliente com muita visibilidade e se queima no mercado, porque você não vai conseguir propor resultado para ele, atender a expectativa dele. E quando você pega o cliente de aprendizado, mesmo que você não conseguiu o bom cliente que você tanto almeja na sua agência de lançamentos ou em outro negócio que você tenha, quando você sentar com um cara de grande relevância, você vai falar assim, ó, olha só, eu atendi aquela pessoa que ela não tem relevância como você, não tem audiência como você, não é eloquente comunicador como você. Só que eu consegui fazer um resultado de 15 mil reais com ela. Eu sei que 15 mil reais pode parecer não relevante, mas eu tirei leite de pedra fazendo isso com essa pessoa. Se o mesmo esforço que eu apliquei com ela aplicar com você, é bem provável que esse resultado seja 10, 15, 20, 30 vezes maior. Então você já tem case de sucesso para você poder usar. Por mais que não seja o melhor case de todos. Isso te traz segurança para a negociação, isso te traz argumentação, e te traz preparo emocional, porque você já treinou bastante antes. Calma que eu vou traduzir isso aqui tudinho para o seu CPF. Independente do seu modelo de negócio, mas você, como ser humano, vai entender como é que você pode aplicar isso dentro do desenvolvimento pessoal. O que a gente está falando é os 4 tipos de cliente, o que você busca de lucro. O primeiro que a gente tem que começar com o de aprendizado. Além do cliente de aprendizado, qual que é o outro tipo de cliente que a gente tem? É o cliente de networking. É o cliente que você não vai lucrar com ele. Talvez lucre, talvez não lucre. Mas o cliente de network é aquele cliente que vai fazer você acessar novas camadas, acessar novas frequências, acessar novas rodas, ter experiências que você nunca teve. E isso vai antecipar seu resultado, vai antecipar seu futuro. Vou te dar um exemplo. Quem conhece o Christian Barbosa? Deixa eu ver. Ele é bem conhecido a nível Brasil. Escritor sobre produtividade, fez o Internet Bank do Bradesco, cuidou da segurança cibernética do João Dória, é meu sócio em 3 startups. E, por um determinado momento, eu não queria fazer o lançamento dele. Aí o Pablo falou, vamos lançar ele só pelo network. Você não quer vender nossas empresas para os fundos americanos? Ele tem acesso a vários fundos. E ele vai ser o intermediador desse M&A. Eu falei, então tá bom, então vamos. E eu não queria. Aí fiz o lançamento, só que virou amizade, o lançamento deu bom. Eu achei que ia dar uns 900 mil, porque ele não é eloquente, ele é nerd. Ele é programador, ele não conversa, não é um cara de palco. E para você vender bem, se você for um cara de palco, você vende melhor. Então eu não quis pela grana, fazendo essa análise curta. Fiz pelo network. Foi bom, deu 1,5 milhões de lucro. Eu achei que ia dar 900 mil de resultado. Só que o mais importante de tudo, fiz pelo network, surgiu 3 empresas. XGrow, Panda Videos e Eventx. Só a XGrow recebeu 5 milhões de dólares em 10%. Ou seja, 1 ano e meio depois dessa conexão, 1 ano depois programando o negócio, é uma empresa que vale 50 milhões de dólares. Multiplica aí, 260 milhões de reais. E eu não fiz pelo dinheiro, porque se fosse pelo dinheiro eu não ia fazer, eu fiz pelo network. Então vamos lá. Quando não foco no dinheiro, não foco no sucesso, e foco no aprendizado, o dinheiro vem.
Porque eu tenho capacidade técnica, emocional, case de sucesso para poder negociar e abordar qualquer pessoa que eu quero. Eu vou construindo resultado, vou trazendo lastro para a minha imagem, para a minha pessoa. Quando eu não foco no dinheiro, foco no networking, querendo ou não, esses novos acessos que eu vou ter, essas novas conexões, essas novas amizades, essas novas rodas sociais que eu vou entrar, me traz lucro. E hoje vocês falam, puta que pariu, eu quero ser lançado pela PLX, é uma puta empresa foda, faz os maiores lançamentos do Brasil. Só que você não sabe que tem lançamento de múltiplos 8 dígitos que a gente fez, dos quais a gente não lucrou R$1. A gente fechou com o especialista e falou assim, toda a grana é sua, eu só quero fazer pelo branding. Como o seu nome é tão forte, eu quero ter o nome do mercado que foi eu que te lancei, que eu que fiz seu resultado, que eu que amplifiquei aquilo que você faz, que é o cliente de branding. É o cliente que, independente do resultado financeiro, você pode abrir mão. Só porque você se conectou ao lado dele, sua imagem sobe. Chama aprovação social. É assim que político corrupto limpa a imagem dele e 4 anos depois é reeleito. Talvez você nunca percebeu. Mas ele se conecta com os grandes pastores, com os grandes padres, com os grandes influenciadores e limpa a barra dele. Porque ele apropria da imagem alheia diante dos terceiros. Tem gente que usa para o mal. A gente pode usar para o bem. Então teve vários grandes players que vocês conhecem, que a gente lançou, que fez múltiplos 8 dígitos de resultado e nunca tocou num real do dinheiro. Porque eu só fiz o cara e desde o começo eu combinei. Eu só quero te lançar, é uma oferta. Não estou preocupado com o resultado financeiro, é todo seu. Ah, mas por que você quer fazer isso? Eu quero te ajudar, eu quero te servir. Não estou preocupado com o dinheiro. Dinheiro a gente já tem. E quando você lança um grande case, ou faz um grande case, todo mundo quer ser lançado por você. É o salão de beleza que atende a Débora Seco, a Juliana Paz, e não cobra R$1 para poder atender as globais e famosas. Porque as outras mulheres, quando vêm, falam, caramba, eu quero ir naquele salão. Aquela cliente é cliente de branding. Então, como é que você faz para o seu negócio poder crescer? Você esquece o cliente de lucro. Você precisa, porque você tem conta para poder pagar, mas ele não tem que ser o principal na sua vida. Você se mantém, está de boa. E foca nas outras coisas que não é dinheiro, que é branding do seu negócio, que é aprendizado para você poder se desenvolver, e que é network para você poder acessar novos lugares. Agora, Marcos, eu entendi o negócio, como é que eu faço na minha vida? Eu não tenho agência de lançamento, tá tudo bem, isso aqui aplica para quase todo tipo de negócio. Como um salão de beleza, por exemplo. Só que aplica para a sua vida. Quem conhece Bourdieu? Meia dúzia. Tá tudo bem. Sociólogo francês. Tem 3 capitais que o Bourdieu tem a teoria que ele trouxe. Que é o capital financeiro, lucro. Que é o capital intelectual, aprendizado. Que é o capital social, network. Bourdieu, sociólogo francês, do século XX, fala que todo ser humano tem os 3 capitais. E tem mesmo. Todo mundo tem seu capital financeiro, todo mundo tem seu capital intelectual e todo mundo tem seu capital social. Certo. Em 2010, Katharina Heickman, socióloga inglesa, trouxe o 4º tipo de capital, o capital erótico. Passa o slide para mim, para a galera poder ver. Agora olha só como que o CNPJ casa com o CPF tem tudo a ver com a sua vida. Se você quer crescer, você, CPF, a sua pessoa, você tem que passar a aumentar não o seu lucro, o seu capital financeiro. Isso é consequência de tudo que você vai fazer. Onde você tem que focar a sua energia? No seu capital intelectual. Você tem que aprender novas coisas, novas habilidades. A gente passou por 4 eras. Mandava no mundo quem tinha terra. Era a era do latifúndio. Depois veio a Revolução Industrial, mandava no mundo quem tinha capital, os industriários. Agora a gente entrou na 3ª era, que é a era do conhecimento, só que somou com a era digital, que é a 4ª era. Manda no mundo quem tem know-how, conhecimento e domina os canais digitais de tração. Então o que você tem no bolso, depende do que você tem na mente, aplica e faz. A gente está na era do capitalismo intelectual. E quem domina o canal digital tem uma atração 10 vezes maior do que quem está no canal físico. Não é porque eu sou do digital que eu quero te converter, não. Jorge Paulo Lema, dono da Ambev, se declarou um dinossauro desesperado. Porque antigamente bastava gerir bem. E agora tem que ser disruptivo. E o que ele faz? Contrata jovens ligados à tecnologia e à internet para o conglomerado empresarial, Heinz Ketchup, Burger King, Ambev, poder acompanhar o ritmo de evolução do mundo. Senão eles vão ficar para trás. Se um bilionário está desesperado, porque não está na internet,
Imagina os meros mortais, como que deveria estar. Se você quer crescer seu CPF, você tem que esquecer o dinheiro. Ai, Marcos, como é que eu começo sem dinheiro? Amigo, todo mundo começa sem dinheiro. Só quem nasceu com a profissão herdeiro que começa com dinheiro. Você não precisa de dinheiro para fazer dinheiro. Você precisa de intelecto para fazer dinheiro. Só que só a inteligência, na maior parte das vezes, não basta. Além de ter inteligência, você precisa de ter networking. Você precisa acessar novas redes. Porque quando você desenvolve o seu network, acaba que você desenvolve mais inteligência. Porque novas pessoas conseguem te dar novas ideias. Porque novas rodas que você vai, você descobre novas coisas. Você veio para cá, subiu o seu poder, seu capital social. Você vai fazer muito network nesse evento. E Marcos, o que é networking? O que é o capital social? Não é a quantidade de pessoas que você conhece, não. É a quantidade, a qualidade e a profundidade das pessoas que você se conecta. Se eu fosse você, eu anotava. O meu capital social é a quantidade, qualidade e a profundidade das minhas conexões. Não é só conhecer muita gente. Não é quantitativo, é quantitativo, qualitativo e a profundidade do relacionamento. Quanto é maior o seu network, querendo ou não, mais volta grana para o seu bolso. Quanto maior o seu capital social, querendo ou não, maior vai ser seu capital financeiro. Se você quer desenvolver seu capital financeiro, você tem que esquecer o financeiro. E tem que desenvolver o seu capital social. Se você quer desenvolver seu capital financeiro, você tem que esquecer o capital financeiro. E preocupar com o social e o intelectual. Quanto mais conexões você tem, quanto mais inteligente você é, acaba que seu capital erótico aumenta. Mas o que é capital erótico? É o quanto você consegue atrair pessoas e boas oportunidades para você. Não é só erótico ligado à sexualidade, não. Tem a ver. Por que quando o palco vem, o Pablo sobe, todo mundo quer correr para tirar foto com ele? Por que ele consegue atrair multidões? Por que ele é tão sexy para o mercado? Por que o Kais é sexy para o mercado? O quanto isso não é bom para eles? O quanto isso não atrai oportunidade de conexões? Então, capital erótico é sobre sua aparência e sua beleza? Também. Mas não é só isso. É sobre a sua capacidade de ser sociável, é sobre a sua capacidade de ser carismático, é sobre como você se veste, é sobre como você se movimenta, é sobre o seu sex appeal. É o quão atrativo você é para as pessoas e para o mundo. Marcos, isso é importante? Muito. Não existe nenhuma relação no mundo que não é pautada em interesse. Ah, eu não acredito nisso. Todas as relações do mundo é pautada em interesse. Jesus Cristo veio na cruz e morreu porque ele tem interesse em você. Então tudo no mundo é interesse. O pássaro palito só come a sujeirinha, a carnezinha na boca do jacaré, porque ele tem interesse em alimentar. E o jacaré só deixa ele comer a comidinha na boca dele, porque ele está ganhando limpeza bucal. Dentro da ecologia chama relação de protocooperação. O caldo de cana fica do lado do pastel da feira, porque é bom para os dois vendem mais. É uma relação de interesse. Então não tem problema ter relação de interesse. É bom ter interesse. O problema é ser interesseiro. Colocar o interesse acima das pessoas e de todas as outras coisas. Isso é errado. Agora, quando o interesse é mútuo, das duas partes, e os dois saem ganhando, é uma relação harmônica. Isso é ótimo. E quando você aumenta o seu capital erótico, você passa a ser mais interessante para as pessoas. Você passa a ser mais interessante para o mundo. Consequentemente, você atrai talentos, oportunidades, negócios. Ou você vai casar com uma pessoa que você não tem interesse? Tem possibilidade de você casar com uma pessoa que você não tem interesse? Então, toda relação no mundo é de interesse. Desde os animais até o bicho homem. Então, quando você começa a ficar com mais capital intelectual, ser mais inteligente, você passa a ser mais interessante. Quanto mais você tem network, tem melhores conexões, quantidade, qualidade, profundidade, pum, você passa a ser mais interessante. Quanto mais interessante você passa a ser, sai atrás de oportunidades, negócios, time, talentos, pessoas. E, consequentemente, quanto menos você foca no dinheiro, mais o dinheiro vem. Se você quer fazer uma carta de quando eu ficar rico, você tem que esquecer da carta e esquecer de ficar rico. Você tem que pensar nessas outras três coisas. No seu intelecto, na sua imagem, no seu branding pessoal e nas suas conexões, no seu capital social. É isso que vai fazer o lucro voltar depois. E o mais louco é que quando o lucro vem,
Você nem ligou que tinha um e-mail. Aí você abre o e-mail e assusta com o resultado. E as lágrimas caem em cima do teclado do computador. E aí você vê que não era pelo dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais você vê que não é por ele. Então, o ensinamento de hoje, se você quer alavancar o seu CNPJ, o seu negócio, você tem que esquecer o cliente que dá lucro e focar nos outros clientes. De aprendizado, de network e de branding. Se você quer encher sua carteira, você tem que esquecer a carteira e encher o cérebro, ficar mais atrativo e aumentar o seu poder de conexão, que o lucro vem. E não sou eu, Marcos, que inventei isso. Os 3 capitais já existiam do Bourdieu. O capital erótico já existia de Catarina Heikkinen. Agora, os 4 tipos de cliente eu nunca li em lugar nenhum. E depois de ter muito resultado, eu fiquei pensando, por que eu tive resultado? Por que fez a gente crescer? E aí eu fui e falei, esses 4 tipos de cliente, que massa. E depois, lendo e estudando, eu descobri os 4 tipos de capitais. Eu tinha esquecido disso. Eu já dei isso lá atrás. Falei, porra, tem tudo a ver, o CNPJ está conectado com o CPF. E aqui está a chave do crescimento. Você pode pegar todas as pessoas que cresceram exponencialmente e ver se eles estão crescendo o capital intelectual, o capital social e o capital erótico. Se você não aplicar nessas 3 variáveis, você não cresce. Hoje aqui, você está desenvolvendo seu capital intelectual. Aprendendo isso, que não tem nada de inovador, só que a gente não está consciente para isso. Quando você sabe algo e não faz, é como se você não soubesse. Quando você faz algo inconsciente e passa a fazer de maneira consciente, você faz com muito mais intensidade e tem muito mais resultado. Isso aqui não é a descoberta do Brasil. Só que, tipo assim, é difícil chegar nessa conclusão sozinho. Quando você vê, fala, porra, é óbvio. Mas o óbvio tem que ser dito. Porque é tão óbvio que a gente esquece e não percebe. Então a provocação que fica é, esquece o lucro. Veio para o evento, parabéns, você está desenvolvendo seu intelecto. Fez amizade com as pessoas que estão em volta? Que massa, está desenvolvendo seu capital social. Consequentemente, desenvolve seu branding, mas você pode fazer de maneira intencional. Então, o que é o desafio para vocês no dia de hoje do Arcade? É escrever o e-mail antes de dormir. Eu quero que todos vocês... Podemos dar 3 minutinhos para a galera escrever o e-mail? Põe uma musiquinha bem baixinha aqui, para a gente poder finalizar. E deixa a galera escrever o e-mail do que vocês querem agradecer. Joga a estrutura do e-mail do Kaiser no telão, por favor. E a gente finaliza com isso. E esse vídeo aqui, quando eu encontrei o Kaiser, já tem 1 ano. E toda semana eu recebo gente que escreveu e-mail, está abrindo e-mail, está... Caramba, quanto que eu não mudei nesses 6 meses, 1 ano, 9 meses? Por gentileza, joga o e-mail do Kaiser na tela, põe um som baixinho. E agora eu quero que você pegue o seu celular e escreva um e-mail para você, para o seu eu do futuro. Por que o e-mail? Porque o e-mail você não perde. O e-mail daqui 2 anos, 3 anos, quando você bater lá, você vai achar. Se você quiser usar o mesmo título que a gente usou, quando eu ficar rico, você pode usar. E começa que no dia de hoje, eu já quero agradecer para quando eu ficar rico, eu não esquecer daquelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, para não esquecer daqueles princípios que me fizeram chegar até aqui. E eu quero honrar e agradecer por tudo aquilo que eu vou construir nesse tempo. E no final termino com seu nome, eu confio em você. Ou algo do gênero, algo bem parecido. Mesa, coloca um som bem baixinho, por favor. E deixa a galera escrever nesses próximos 3 minutinhos.
Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Ain't afraid to bare my soul. Ain't afraid to walk on coals. Hear the thunder when I step. You know where to place your bet. I'm burning like a house on fire. Cutting like a razor wire. I ain't gonna tell no lies. I ain't gonna apologize. Can't stop me now. Can't stop me now. Mais 30 segundos só, 30 segundinhos. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Not trying to be your hero. It's the only way that I know. This battle is never through. Every risk that I take, every bone that I break, just doing what I do. Foi, fechou. Aí, obrigado mesmo. Se você não terminou o e-mail, você começou a escrever, você vai terminar em casa. E quando você abrir esse e-mail aí, e grande parte das coisas estiver aí concretizar, ou todas elas, eu quero que você mande um direct para mim e para o Kaiser, porque essas são as coisas que mais alegram o coração. Quer ver multiplicação de talentos e resultado de outras pessoas, pautado em cima daquela semente que a gente plantou e germinou. Isso é uma das coisas que de fato mais traz combustível e energia. E para finalizar, eu quero te falar uma coisa. Às vezes tudo que você imagina hoje, você acha distante para você. E está tudo bem isso acontecer. Uma pergunta que eu muito recebo no Instagram é: você imaginava viver tudo isso que você vive? E impossível ter imaginado isso. Uma criança que nunca viu a Disney, não imagina ir na Disney. Uma criança que não conhece a Disney, não sonha na Disney. Então eu não imaginava nada disso que acontece e que eu vivo. E a sacada da vida é você entender isso muito cedo e perceber que tudo que você consegue imaginar ainda é pequeno daquilo diante que você pode fazer, conquistar, ter e produzir. O seu cérebro só consegue compilar informações e imaginar a partir dos insumos que você já viu. A gente chama de óculos da vida. E como talvez o seu óculos da vida está curto, está limitado, porque você teve poucas experiências, você consegue imaginar pouco. Então aquilo que você acha distante para você hoje é uma piada no futuro. Os R$90 de aumento do que a Kaiser estava preocupado é uma piada hoje. Os 30 mil de aluguel para o Pablo hoje é uma piada. E era assustador. O óculos da vida dele era muito pequeno. E o legal disso tudo é quando você se desenvolve, é que o que é grande hoje, daqui um mês é ridículo. E o que é grande daqui um mês, daqui um ano é ridículo de novo. Só que você só consegue passar por isso e destravar isso quando você entende que a sua visão é como um farol de carro. Como assim, Marcos, um farol de carro? Você sai na pista à noite e você sai daqui de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro dirigindo. A distância tem 450 quilômetros, só que você não enxerga os 450 quilômetros de pista. Obrigatoriamente, seu farol ilumina 200 metros. E aí você enxerga os próximos 200 metros. Aí você pisa e anda, vai, acelera, vê 200 metros. Aí você anda mais 200 metros e vê 200 metros. Então não preocupa com o destino final. Não preocupa como é que vai ser o percorrer desse meio. Como é que você vai concretizar tudo que está escrito aí. Você não consegue enxergar agora. Você não tem base suficiente para isso. Seu mapa de mundo, seu óculos da vida é muito reduzido para você conseguir ver todo esse percurso ainda. Um carro, quando sai na pista, dirigindo à noite, ele não vê a pista inteira. Só vê onde é que o farol ilumina. E aí você anda, o farol ilumina mais. Você anda, o farol ilumina mais. Você anda e o farol ilumina mais. É isso que acontece com você. Só que a ânsia do ser humano é de ver toda a trajetória. É de saber de onde é que estão todos os buracos da pista. E conseguir fazer todos os desvios suficientes. Não, vai ter buraco que você vai cair. Você vai ter que guinchar o carro. Você vai ter que trocar a roda. São os entraves que surgem no meio do caminho.
E o grande segredo para você conseguir concluir tudo isso aí é você levar essa frase para a sua vida. Você não tem que se sentir pronto para poder começar. Você começa e no meio do caminho você vai se sentir pronto. Hoje eu estou aqui falando para 2.500 pessoas, acredito que tem eu aqui no evento, ou algo bem próximo disso. E até 2 meses atrás eu tinha medo de falar em público. Já vem 1 ano e meio, 2 anos que eu estou falando em público. Mas eu fiquei 1 ano e meio falando com medo toda vez que eu subia no palco. Tremendo de medo, barriga formigando. E 3 meses atrás, em Caldas Novas, eu subi no palco para falar para 2.500 pessoas. Aí quando eu desci, vi que tanta gente, minha cabeça fez assim, ó. Falei, caralho, eu perdi o medo. E o medo acabou. Só que eu fiquei 1 ano e meio, sempre com medo de subir no palco. Sempre tremendo, sempre na situação de desconforto. Se eu fosse esperar eu me sentir pronto para poder começar, eu nunca tinha começado. Então sempre você tem que começar sem se sentir pronto. No meio do trajeto, você vai se sentir preparado para isso, qualificado para isso. Você tem que entrar na pista sem saber como é que você vai chegar no destino final. E você vai se guiando pelo GPS. Está tudo bem. Seu farol vai iluminando a cada 200 metros que você anda. Esse é o segredo de você percorrer longas distâncias. Você não tem que ficar aflito com o que vai vir depois que você não está enxergando. Se você ficar, você não starta. Se você ficar, você não sai do lugar. Então, para poder concretizar tudo isso aí, você só vai ver os próximos 200 metros. Você não vai ver o percurso inteiro. Esquece o percurso inteiro. Não se preocupa com isso. Para poder concretizar isso aí, esquece o quando eu ficar rico do rico. Curte a trajetória, curte o caminho. Esquece o lucro. Pensa no branding, no networking e no aprendizado. Pegando a trajetória de todo mundo que tem sucesso, e sucesso é relativo, mas todo mundo que construiu grandes posses, 100% deles aplicam isso aqui. Às vezes de maneira consciente ou inconsciente. Para mim, essa é a maior forma de você acelerar seus resultados. Esquecendo o resultado final, se apaixonando pela trajetória e desenvolvendo essas 3 habilidades que o ser humano precisa. Aprendizado e intelecto, na área que você quer liderar. Network, para poder antecipar seu resultado e você aprender com o erro dos outros. Porque burro é o cara que erra e não aprende com o próprio erro. Inteligente é o cara que erra muito, erra rápido, mas não repete erro. E o gênio não precisa nem de errar, aprende com o erro do próximo. Por isso que é o bom do network. Você não precisa nem errar, você vai aprender com o erro do próximo. E por fim, se tornando um imã de oportunidades, atraindo talentos, pessoas, negócios e parceria. É isso que eu quero deixar para vocês. Eu de fato quero que você escreva o e-mail, aplique, esquece o lucro, aplique os outros 3 tipos de capitais, que o capital financeiro vai vir. Obrigado, gente. Valeu. Palco todo do Kim. Quer eu responder a pergunta? Quem perguntou aí a pergunta? Corre aqui e pega o microfone, então. Você é mais rápido que o Kim. Aqui, ó. Parabéns pela ousadia. Qual que é o seu nome? Mike. Bom? Cara, Tranquilo? cara, é um prazer. Márcio, o que você tem de pergunta para nós? Como? Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui na sua frente fazendo a pergunta. Marcos, Paulo, temos coisas em comum? Ou, desculpa, Deixa eu te perguntar. Ah, temos coisas em comum, você é mais velho que eu 1 ano, somos taurinos e lançadores. A minha pergunta é, eu, graças a Deus, hoje já vivo de lançamentos, tenho um especialista que a gente já está escalando aos poucos, porém, tem um especialista específico, ele é grande. a pergunta... A pergunta, primeiro lançamento, a gente teve um bom faturamento e o segundo não. O primeiro porque demanda reprimida, gatilho da... A coisa do arroba, da interrogação. Como é que Sim. chega? Como que eu faço pro Como lançamento que eu 2 semana crio no tom? demanda reprimida para eu sempre continuar faturando nos meus próximos lançamentos? Tá. Eu escrevi um livro, vai sair em janeiro agora, em todas as livrarias do país e nos aeroportos. E chama Como Eu Ativar o Milhão Antes dos 20. O livro meio do Pablo, a gente está vindo de Orlando para Las Vegas, a gente saiu da casa do Flávio Augusto, foi no avião, 4 horas de voo, falou, vamos escrever um livro? Vamos.
Aí foi os dois gravando um áudio. Pum, 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 pum. E no processo de escrita do livro tem um capítulo que chama iteração, que é o ato de iterar. E para escrever eu dei uma pesquisada boa. E eu descobri uma coisa que é hiper comum. De novo, é óbvio. Tão óbvio, só que existem 5 termos diferentes para definir a mesma coisa. E em 4 literaturas diferentes, que é iterar. No design sprint, iterar é você melhorar um produto a cada novo ciclo. Toda vez que eu lanço um novo produto, eu lanço uma nova feature, uma atualização, eu itero e melhoro meu produto de acordo com os feedbacks do meu cliente. Na filosofia japonesa, chama Kaizen. Em 1946, o Japão estava destruído, pós-Segunda Guerra Mundial. O Japão é um arquipélago formado por milhares de ilhas. Ou seja, mais de 2.000 ilhas. Não é um país fácil de você poder administrar. Só que acontece um buraco lá, em 48 horas os caras resolvem, uma obra pública no Brasil demora 3 anos. Tem que levantar 300 UTI para atender o Covid, em 20 dias está pronto. No Brasil, 3 meses. O Japão tem um povo mais longevo da Terra. Vivem 115, 116, 117 anos de idade. Porque aplica o Kaizen, que é melhoria contínua. Dentro da administração, quem fez administração aí? Vocês vão lembrar, tem uma coisa que chama ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Action. Que nada mais é do que você planejar, agir, revisar o que você fez, otimizar, replanejar de novo e agir. Plan, Do, Check, Action. Então, no Japão chama filosofia Kaizen. No design sprint, desenvolvimento de produto, chama iteração. Em autoajuda ou desenvolvimento pessoal, chama aspiral ascendente ou ciclo do extraordinário. Então, tem 5 nomes diferentes para definir a mesma coisa. Kaizen, iteração, ciclo extraordinário, aspiral ascendente ou ciclo PDCA. E aí você tem que aplicar no seu lançamento. Só que isso também serve para aplicar para a vida. Você me perguntou, como é que eu faço para o lançamento 2 se eu marco o lançamento 1? Você tem que iterar. Pegar os pontos fortes que aconteceu do seu lançamento, os pontos fortes, potencializar e intensificar. Pegar os pontos fracos, excluir, anular e mitigar os erros. E adicionar novas estratégias para vir coisa nova. Chama debriefar o que você fez para trás. E atualizar para o novo ser diferente. Se você teve demanda reprimida, agora você tem que criar nova demanda. Como é que eu faço isso? Intensificação de conteúdo, diversificação de canal. Só faz conteúdo na internet. Então tá bom, amigo. Tem que aparecer nas rádios, né? Programa de televisão, fazer podcast e criar demanda. Então você tem que iterar. Põe assim no Google, design, sprint, iteração. É isso que você tem que fazer para o seu lançamento poder crescer. Isso é tão importante que tem 5 nomes em 4 literaturas diferentes no mundo inteiro e é a mesma coisa. Sacou? Gratidão, cara. É nóis, estamos juntos. Gratiluz. Valeu. Ah, não. Voltei. Esse campeão. Deixa eu ver essa mão aí. Tá calejado, hein, campeão? Não, vamos lá. Qual é a pergunta? Tô brincando. Parabéns, de verdade. Com 15 anos, essa coragem de vir aqui 3, 4 vezes, salve de palmas pra você. Isso é incrível. Com certeza você vai estar no palco há muito pouco tempo. Parabéns. Quando que eu vou ter essa oportunidade, né? No próximo ACAD eu vou estar aí palestrando, mas... Chupa, muito bom. Aí, olha só, se você tivesse que Aí, olha só, eu vim lá do Rio, meu. É isso aí. Se você tivesse que começar tudo de novo, do zero, com toda a sua experiência, qual capital você investiria mais? Você nunca começa do zero, né? Não existe isso. Todo mundo já nasce com os 4 tipos de capitais. Com capital social, sua família, seus primos, seus amigos, o bairro que você nasceu. Seu capital financeiro, as dívidas que você tem ou o recurso que você tem. Seu capital intelectual, toda a educação que você recebeu do mundo e os colégios que você passou. E seu capital erótico, o quão bonito e atrativo você é para o mundo. Desde a sua inteligência, da sua forma de locomover, da sua parte estética, Mas do seu charme, da sua carisma. Você tem que entender que os 4 deles são totalmente interligados. Não existe um que você começa primeiro. Quanto mais inteligente você fica, mais pessoas querem estar próximo de você. Automaticamente eu falo, nossa, que massa. Sempre que eu converso com qual que é o seu nome mesmo? Caio. Sempre que eu converso com o Caio, eu aprendo uma coisa nova, eu quero estar perto dele. Toda vez que eu estou com ele, flui coisa diferente. Entendi. Então, você ficou mais inteligente, automaticamente você ficou mais sensual, mais atrativo, mais erótico. Equilíbrio, né? Ei, Deus, eu odeio a palavra equilíbrio. Quem gosta da palavra equilíbrio? Para mim, equilíbrio não existe. Trapezista. Nossa, equilíbrio para mim é a pior coisa do mundo. Por quê? Eu tenho que falar agora, né? Equilíbrio, você põe no dicionário, é quando 2 forças, com a mesma intensidade, sentido contrário, se anula. E a força resultante é igual a 0. Equilíbrio é eu pegar essa caneta aqui, ó,
e equilibrar. O meu dedo vai ficar parado. Isso é equilíbrio. Uma vida de equilíbrio não é uma vida de resultado. Você acha que o estudante de medicina ele é equilibrado? Aqui, ó. O estudante de medicina é 400 por vaga. Se ele estudar equilibrado, ele nunca passa. Então ele tem que ser um desequilibrado para poder ter resultado naquilo. Você acha que um triatleta que corre 42 quilômetros, nada 3, e pedala 180 é um cara equilibrado? Se ele for equilibrado, vai tomar 2 litros de água por dia e 2.000 quilocalorias. Isso é o equilíbrio do corpo humano. Só que ele sua 3,5 litros, 4. Como é que ele vai tomar 2? Ele gasta 5.000 calorias no dia. Como é que ele vai ingerir 2? Esse vai falar que ele é errado, que ele não está equilibrado. Então, esse termo de equilíbrio é um atraso na vida de quem quer ter performance e crescimento. A grande realidade é você ter harmonia. E a harmonia é diferente de equilíbrio. O que é harmonia, Marcos? A harmonia é você achar o alinhamento do desejo do seu coração, da sua fala e da sua atitude, aquilo que você faz. Quando o seu coração, a sua fala e o que você faz está alinhado, você pode estar devendo que você dorme em paz. Você está em paz de espírito. Então, trabalha com harmonia, com alinhamento do seu desejo do seu coração, da sua fala e aquilo que você faz. Quando eu comecei na internet, ninguém entendia o que eu estava fazendo. Largou 2 federal, o negócio da família, endividou, que o moleque está doido. Só que eu era hiper criticado, mas eu dormia em paz, porque eu estava alinhado, o desejo do meu coração, a minha fala e a minha atitude. Por mais que você está endividado, você pode dormir em paz. Paz não é ausência de conflito, confronto. Paz é presença de convicção. E você está convicto quando você alinha essas 3 coisas. Coração, fala e atitude. Então esquece equilíbrio. Harmonia. Salve de palmas! Valeu. Olá, tudo bem? Como é o seu nome? Vai lá, saideira. Dandara. Lindara? Dandara. Dandara, saideira. Vamos lá, Dandara. Eu queria que você deixasse um conselho para os adolescentes que estão ingressados aí no mundo do lançamento digital, com um produto pronto, mas que ainda não tem 100% da credibilidade do seu público para alcançar os 4 tipos de cliente e conseguir efetuar a venda. Tá, tudo bem. Márcio, eu queria que você emitisse um conselho. Quem que você acha que voa melhor? Quem enxerga melhor? Uma águia ou uma coruja? Responde aí. Quem enxerga melhor? Uma águia. Uma águia, tá. Numa briga do jacaré e do urso, quem que ganha a briga? O jacaré? O jacaré? Depende muito do contexto. O mal do conselheiro é não olhar o contexto. Se é de dia, sempre a águia vai enxergar melhor. Se é de noite, é a coruja que vai enxergar melhor. Então, qual que é o contexto que está inserido? Numa briga do jacaré e do urso, se é na terra, o urso pega o jacaré, joga para cima, joga para baixo, mata ele de hemorragia interna. Pum! Morre o jacaré. Se é na água, o jacaré morde o urso, puxa ele para baixo, gira e ele morre sem oxigênio. Então, qual que é o contexto disso tudo? Mas eu queria que você desse um conselho. O conselheiro tem que olhar o contexto de quem está ouvindo. Muito cuidado com aquilo que você escuta para ver se está no seu contexto. O conselho do Marcos pode alavancar uma empresa e o mesmo conselho, que é uma verdade absoluta, pode quebrar outra empresa. Depende do contexto de cada empresa. O conselho que você quer é em qual contexto? E a partir de agora, pensem no seu contexto quando alguém te falar alguma coisa. Várias vezes eu ouvi meus pais falando alguma coisa. Eu falei, porra, mãe, muito obrigado, pai. Aí por dentro eu falei assim, ele não sabe de nada que está falando. Mas muito obrigado porque eu amo ele, honro, não vou falar nada. Mas ele está falando do contexto dele, não no meu. E o conselho é para mim, tem que ser no meu contexto. O erro do conselheiro é dar o contexto, é dar o conselho sem olhar o contexto de quem está recebendo, do contexto dele. Então você que recebe o conselho, quando você for dar conselho, olha o contexto. Qual que é o contexto que você quer o conselho? Bom, eu tenho 16 anos e sou maquiadora há 4 anos e já fiz 2 lançamentos e não alcancei nenhum deles o resultado que eu queria. Como? Em questão de retorno em alcançar o público-alvo. Tudo bem. Você tem 16 anos, fez 2 lançamentos. Você é um baby. Está tudo certo. Uma criança, quando sai do útero da mãe, ela nunca sai e sai correndo. Isso é impossível de acontecer. Toda criança, quando nasce, ela só chora, engatinha, depois ela começa a andar e, por último, ela vai conseguir correr. Demora 1 ano e meio para esse processo acontecer, 1 ano. Então, tem os estágios de evolução. Quando você aplica aquilo ali, você acelera o estágio de evolução. Mas não quer dizer que ele não vai existir. Se eu pôr 9 mulheres grávidas, o filho não nasce em 1 mês. Então, tem coisa que eu acelero.
Tem coisa que eu tenho que respeitar a natureza, igual a gestação de um bebê. No seu caso, dá para acelerar. Se você aplicar as 4 coisas que eu falei, você vai acelerar. Aí, eu não consigo nenhum cliente, nenhum de aprendizado. Num evento como esse, você consegue. Muito obrigada. Se você não consegue ninguém, porque você não está atraindo essas pessoas. O que você tem que mudar para poder atrair? É seu discurso? É seu Instagram? É seu network? Sacou? E aí você vai no seu estágio de evolução. Porra, queria, 16 anos, estar num evento desse. 16 anos, tá soltando raio com cerol, assim, ó, lá em Goiânia. Muito obrigada De nada. pelos conselhos. Fofinha, coisa mais. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Qual o seu nome? Fabrício Martins. Qual a pergunta? Primeiramente, prazer, Marcos Paulo, estar aqui presencialmente de frente com você. Eu te admiro muito como profissional no marketing digital e também como pessoa, sou seu fã. E te modelo, busco te modelar sempre. Agora vamos lá. Eu gostaria de saber como que eu posso utilizar esses 4 capitais, que são capital intelectual, social, o erótico e financeiro, de uma forma que eu potencialize e não subtraia os benefícios para a minha vida, porque eu percebo que muitas pessoas falam, cara, você tem muito potencial, você vai chegar muito longe, as pessoas sempre me elogiam, agora eu acabei de abrir a minha empresa, estou fazendo meu próprio lançamento. Vai, resume uma frase a pergunta. Vamos lá. Então, eu gostaria de saber como eu utilizo todo o meu potencial e não afasto as pessoas de mim, não gero inveja nas pessoas e consigo agregar para a vida dessas pessoas. Utilizar o potencial é fazendo. Potencial é capacidade de. Resultado vem da execução de algo que você fez. Potencial todo mundo tem. Potencial não tem valor no mercado. É igual a ideia. Ideia não tem valor. MVP tem. Potencial não tem valor. Capacidade de execução e executar isso e exprimir isso em resultado tem valor. Então, o fato de você ter potencial não te difere de ninguém. Todo mundo aqui tem potencial. Eu não tinha potencial de falar, e eu estou falando. Potencial não tinha. Eu acompanhei desde o início e eu acompanho sua E até evolução. hoje eu não falo bem. Pode ver que altas vezes, ó, várias vezes, eu trocar uma fala, alguma coisa. Eu só tenho um cliente em vez de um cliente, depois eu corrigi, não sei se você percebeu. Eu faço fono semanalmente para poder melhorar. Então, por potencial não tinha. O talento supera o esforço, o esforço supera o talento. Então, por talento eu não tinha. Talvez eu me, Primeira coisa, me esquece expressei, o talvez expressei errado, perdão. É o seguinte, quando você gera resultado, e não é questão de potencial, resultado concreto para uma empresa, para uma pessoa, e só que você não consegue extrair o benefício desse resultado que você está gerando para a pessoa Seu problema é o seguinte. no mesmo nível exponencial. Não, é aí que tá. A resposta do estágio de evolução dela, só que tem que entender uma outra coisa. Eu não consigo extrair o potencial no nível que eu queria. Eu não consigo atingir o nível que eu queria. Tem uma coisa que chama micro-resultado. Você está comparando o seu resultado com o resultado dos outros. Aí seu resultado está pequeno e você acha que você não teve resultado. Só que o resultado acontece em estágio. E o micro-resultado faz ter mais resultado. Quando você valoriza aquele pouco resultado que você teve. O seu problema é expectativa. Expectativa é muito ruim, cara. A distância entre expectativa e realidade gera frustração. Então, sua expectativa está muito alta. Sua realidade está mais alta, está mais baixa do que a expectativa. E essa distância te gera frustração, em vez de gerar combustível e energia. Inclusive está aqui, ó. Qual que é a maior objeção de todos os clientes? Não é desses dois. É se eu consigo realizar isso aí. A maior objeção de todos os clientes é, será que eu sou capaz? Se funciona para ele. Será que eu sou capaz? Porque assim, o cara não duvida que o marketing digital funciona. Ele vê o resultado de um monte de gente. Se ele não vê, você dá depoimento. Tempo é questão de prioridade. Dinheiro é questão de prioridade. Todas as outras objeções são secundárias. Só que a objeção, será que eu sou capaz? Ela é tão intrínseca ao cara, porque ele nem sabe que é essa objeção. Nem ele não sabe que ele não acredita nele mesmo. E aí ele vai e justifica com outra objeção, mas a objeção é real, porque ele não sente capacidade dele próprio. E aí como é que eu curo essa objeção dele? Com micro-resultado. Então, se eu vou ensinar para o cara emagrecimento, eu não consigo fazer ele emagrecer em 30 dias. Mas em uma semana eu consigo fazer ele desintoxicar, eu consigo fazer ele inchar, dependendo eu consigo fazer ele parar de roncar, eu consigo melhorar o vigor sexual dele. E aí quando eu faço ele reconhecer essa pequena evolução, esse pequeno micro-resultado, essa pequena evolução que ele deu em relação ao progresso, ele empolga. Por que videogame você joga em fases e quando você morre você volta para o checkpoint? Que gamifica na sua cabeça. É faseado, o resultado ele é fases. É degrau, cara. Esse negócio é o seguinte, você subiu um degrau, só que você não está satisfeito.
Você só ia estar satisfeito se você fosse lá pro palco aqui em cima, ó. Só que não acontece o salto de uma vez. Seu problema é não comemorar o primeiro degrau que você subiu e reconhecer que foi importante. Quando você faz isso, você empolga, fala, caramba, eu subi 15 centímetros, deixa eu subir mais 15, deixa eu subir mais 15, deixa eu subir mais 15. Mesma coisa do seu cliente. Como é que faz para poder vender muito no lançamento? Como é que vende 57 milhões de reais em um único lançamento? Não tem como vender muito no mundo dos lançamentos se você não gera micro resultado para a pessoa. Porque você não quebra a maior objeção de todas. Quando eu gero micro resultado, ele passa a acreditar nele. E aí ele passa a querer falar, eu quero a transformação inteira. Puta que pariu, eu fiz minha primeira venda na internet, agora eu quero fazer meus primeiros 10 mil. Nossa, eu fiz meus primeiros 10 mil, agora eu quero fazer meus primeiros 100 mil. Então eu tenho que construir crença no cara. Você está faltando crença em você mesmo. Que você faz um micro resultado e você não reconhece. Esse que é o problema. Tem que comemorar os micro resultados. Só não quebra o óculos, que batendo no peito tá o óculos tá aqui. Fechou, Kim? Como é que tá o tempo aí? Tem a última. Vai Só lá, que a gente tem um vai lá, monte de gente, tamo então assim, Você que é o cara do palco, eu sou bastidor aqui, cara. Ah, parou, né, querido? Pera aí. Bora. Pera aí. E aí, gente? Para o ímpar? Eu não sei o que eu faço aqui, gente. Não dá. É, ele tá na fila. Ô, Marcos, Não, é daí bem, deixa que eu seguro. Desculpa, pode Ah, ficar. seu nome? Bem Nome? objetivo, meu nome é Matheus. O meu já é mais produto físico. Então, tudo como que... A pergunta é assim, ó. Tá vendo lá aquele botão? É um tweet. É um tweet. Tweet. Beleza, você é objetivo. Como aplicar a metodologia de lançamento para produto físico, seja de inovação, algum produto novo, né, de lançamento, ou qualquer outro tipo? O que eu devo aplicar ou não aproveitar para as estratégias de lançamento? Ah, não. Veio até aqui pra isso? Não. Tô zoando. Maneiro. Pergunta maneira, muito Assiste boa. a palestra de novo, né? Tô zoando. É. Você vai lá no YouTube, essa pergunta é muito boa, é uma dúvida muito comum de acontecer. Como que eu aplico Acabou. lançamentos para produto físico? O lançamento, vamos lá, que celular que você tem no bolso? Que celular que você tem no bolso? iPhone 11 Pro Max. Você comprou, não comprou? A Apple lançou, não lançou? Então funciona. Quem mora em apartamento? Levanta a mão. Você comprou apartamento, não comprou? A construtora lançou, mas a imobiliária não lançou? Você comprou. Então a principal sacada do produto físico em relação ao lançamento digital é duas coisas. Anota essas duas coisas que você tem que aprender. Coisa número 1, complexidade da tomada de decisão de compra. Isso influencia muito. A gente vendeu 180 milhões de reais em 72 horas, 3 dias. Mês retrasado. Lá em Caldas Novas. Quem acompanhou? Isso. Vocês viram vender? Qual que é a diferença de vender esse produto físico com um produto digital tradicional? Vender um imóvel é hiper complexo. A tomada de decisão é grande, por vários fatores. Primeiro, por causa do preço. O cara juntou a vida toda para poder juntar 150 mil, 200 mil reais. Então é bem mais complexo que comprar um infoproduto, um boné ou qualquer outra coisa. Isso eu tenho que pedir conselho para minha mulher tem que ir junto, o sogro opina. Então a complexidade de tomar decisão é muito grande, porque o valor financeiro é alto. Segunda coisa, é um tipo de produto que o cara quer ver. Sol nascente, sol poente, corrido para frente, corrido para o fundo. Então dependendo do produto físico que você vende, você tem que ver a complexidade de tomar decisão. Qual que é a explicação que você tem que levar disso? Quanto mais complexo for o meu produto, a venda dele, mais eu preciso de intervenção humana. Para eu vender creatina pela internet, whey pela internet, que é produto físico, é baixo, a complexidade é baixa, não precisa de intervenção humana para isso. O cara paga no checkout e leva para casa. Se for vender algo que tem a complexidade alta, eu preciso de intervenção humana, eu preciso de um call center, eu preciso de um comercial, eu preciso de um atendimento de um corretor de imóveis para poder vender. Então a diferença para o produto físico é essa. Níveis de complexidade em relação ao digital. Digital, 90% das vezes, é bem menos complexo. A não ser que seja um produto high-end, uma mentoria, um mastermind, que tem um comercialzinho convertendo a lead ali. Segunda coisa que você tem que entender, o que muda é a logística. A entrega. Essas duas coisas são os principais pontos de mudança do negócio físico para o negócio digital. Só isso. Os princípios são os mesmos. O que é lançamento? Quando eu pego algo ou alguém, coloco em grande disposição em um curto espaço de tempo com oratória persuasiva, carregada de gatilhos mentais com o objetivo final de construção de venda ou marca. Você não entendeu nada, né? De novo. O que é lançamento? Truco, ladrão. Truco, papo. O que é lançamento? Algo ou alguém em grande disposição, um produto ou uma pessoa em grande disposição em um curto espaço de tempo. Ou seja, ponho visibilidade em um evento. Evento é curto espaço de tempo. Lá dentro desse evento, eu uso uma oratória ou uma escrita persuasiva carregada de gatilhos mentais. Ou seja, dentro do evento eu falo ou escrevo com persuasão, gatilhos mentais, com o objetivo final de construção de marca ou venda. Como é que a Apple lança o iPhone? Num evento. Uma live no YouTube com palco e plateia. No evento ela sobe um vídeo que mostra as novas funcionalidades do iPhone. O que é o evento? O que é o vídeo? Persuasão.
Oratória ou escrita persuasiva com carregado de gatilhos mentais. Qual que é o objetivo final? Venda do iPhone. Construtora, vende apartamento. O que ela faz? Salão de vendas, coquetel de inauguração. Bum! Traz gente, evento. Grande exposição, hora para acabar, hora para começar. Lá os corretores fazem uma oratória persuasiva, carregada de gatilhos mentais, e vende o produto físico, que é o apartamento. Todos os lançamentos são assim. Black Friday, um evento. Esse é o princípio do lançamento, não muda. Vocês entenderam? Obrigado, gente, valeu. Senhoras e senhores, Marcos Paulo! Obrigado, galera! Valeu, meu irmão. Obrigado, hein?